Olá, tudo bem? Estamos novamente de volta aqui, esse é o canal Palavra Precisa e nós estamos trazendo aqui uma série de estudos para refletir com você sobre se há conflito entre a fé e a razão. O objetivo desses vídeos aqui é ajudar os jovens e adultos que estudam no ensino médio e principalmente nas universidades, que muitas vezes por causa de um embasamento maior no conhecimento e na palavra, acabam se deixando levar por ideologias e por posicionamentos dos professores, direção, muitas vezes ateístas, agnósticos, existencialistas e outros tantos posicionamentos, e acabam por enfraquecer ainda mais aqueles que não estavam suficientemente amadurecidos ao entrar, principalmente para a universidade, e acabam, infelizmente, abandonando a fé, acreditando em falácias, Então, o objetivo é esse, ajudar a essas pessoas. Se você é um estudante e está me assistindo aqui, é para te ajudar. Talvez você esteja cheio de dúvidas desde que entrou para a faculdade, E também serve o vídeo para cristãos amadurecidos que sabem que nas suas igrejas, por todo o Brasil, pessoas abandonam a fé depois que vão estudar na universidade, que tem todo um sistema ali preparado para que os alunos pensem de uma determinada forma e não que somente aprendam os conhecimentos que era para aprenderem quando fossem para lá. Tem toda uma outra história por trás para mudar mentes e corações. Então você que já é amadurecido, faça o vídeo chegar àqueles que tu sabes que já estão balançando, e estão enfrentando sérias dificuldades. Então esse é o objetivo aqui, ajudar na defesa da fé. Beleza? Bom, para isso nós precisamos começar pelo conhecimento. Você sabe como é que se dá o conhecimento? Bom, o conhecimento do mundo real, onde todos nós habitamos, ele se dá pelos nossos sentidos. E a nossa razão administra o que a gente experimentou e cria os conceitos, Então, o conhecimento é uma relação existente entre o sujeito, que somos nós, e o objeto. Nessa relação, o sujeito é aquele que vai sempre de encontro ao objeto, pensando, raciocinando, compreendendo e percebendo, e o objeto é tudo aquilo que está na nossa volta. Se nós pensarmos, por exemplo, nos 5 sentidos, Com o paladar, a gente sabe o gosto das coisas, então a gente diferencia, Se está comendo uma fruta, mesmo se a gente tivesse olhos vendados, só pelo gosto a gente sabe se é um café, sabe se é um feijão, porque o paladar é um sentido que nos faz compreender o mundo real nessa parte, A audição, nós definimos, verificamos o que está sendo, o que está acontecendo à nossa volta, qual é o ruído, qual é o som, quem está falando, Nós poderíamos inclusive atravessar uma rua sem nem precisar olhar para um lado e para outro, porque a gente usa muito mais a visão, Mas a gente poderia só com os ouvidos. Se a nossa audição está perfeita, a gente atravessa a rua e sabe se vem vindo um carro de lá ou um carro de cá, Então vejam a importância da audição, O tato, a gente tem como saber se a superfície é rugosa, se a superfície é lisa, se a superfície é gelada, se é quente, não é? Que mais aí? Audição, olfato. A gente conhece as coisas também pelo cheiro.
né? Quantos cheiros agradáveis que existem. Eu mencionei o café aqui. O café tem um cheiro agradável, né? A gente sente um cheiro ruim também, não é verdade? E a visão, que é o principal de todos, né? A gente usa a visão para tudo. Esses sentidos não garantem que tudo que a gente está observando, ou apalpando ou degustando significa que aquilo que a gente definiu, aquele objeto, que é realmente aquele, né? Nós poderíamos estar bebendo um veneno com gosto de morango, de framboesa, né? Que alguém poderia misturar ali o sabor e a gente, isso aí é um suco de morango, e a gente não sabe que tem um veneno lá dentro, né? Então, a nossa razão, ela entra, pega as informações que a gente pega do ambiente, de onde a gente vive, e organiza e diz, isso é isso, aquilo é aquilo. Mas não é 100% assim, né? Inclusive, na visão, a gente pode pensar que tem fumaça, está pegando fogo em alguma coisa. Pode ser fumaça de gelo seco, né? Então, a própria visão não é garantia de que o que a gente está olhando é exatamente assim. A gente examina mais a fundo e aí complementa se é realmente assim, né? Para isso existem também o microscópio, né? Que aumenta a imagem, tem tudo isso, né? Mas então nós nos apercebemos do mundo com esses 5 sentidos. E o critério de verdade se dá nessa relação. O sujeito tem uma crença verdadeira quando o que ele apreendeu em sua mente corresponde a um objeto no mundo real, né? E tem uma crença falsa quando aquilo que ele aprendeu na mente dele não corresponde a um objeto no mundo real, certo? Então passamos aos 4 tipos de conhecimento. Conhecimento de senso comum. Esse conhecimento se dá a partir da interação e observação do ambiente ao redor. Pode se basear apenas nessas experiências, sem necessidade de que a ciência o comprove. O que é isso, né? São experiências. A gente sabe quando vai chover, né? A gente vê um dia muito calor, calor demais, fora de época, ou vê que o tempo está ficando cheio de nuvens e a gente vai chover. A gente não precisou fazer uma descoberta científica mais aperfeiçoada, a gente simplesmente sabe. Certos chás, né, nós não tomamos para o estômago, estou com dor de estômago, tomo um chá de boldo, tomo um chá de carqueja, tomo um chá de erva doce, a gente sabe que aquilo funciona e a gente não fez uma experiência científica para saber qual o componente químico que tem ali naquele remédio, aquele chá, como é que ele vai agir no nosso corpo. Então esse é o conhecimento de senso comum. É um conhecimento. Várias coisas por intermédio dele estão corretíssimas. Nem sempre estão, mas é o conhecimento, né? Da experiência ali. O conhecimento científico é um pouco diferente. Ele vai averiguar se aquilo que a gente experimenta no senso comum, se aquilo tem fundamento mesmo, né? Chá de boldo tira uma dor do estômago, cura, né? Faz melhor a digestão. Então o cientista vai experimentar, vai ver quais os elementos químicos que tem na folha do chá, como é que ele age no organismo. Então ele vai poder dizer, olha, isso realmente funciona porque tem esses e esses e esses componentes, pode fazer um remédio aí disso aí e vender para a população. Estou lembrando do xarope, né, de mel, guaco e agrião. Então o conhecimento científico é assim, ele averigua para ver se chega mais perto da certeza se aquilo funciona mesmo. Então, esse tipo de conhecimento, o científico, ele procura dar garantia daquilo que sabe, usando a lógica e o pensamento crítico, englobando fatos já comprovados anteriormente, o que já descobriram antes, né? Por isso, a verdade ou a falsidade de uma crença pode ser verificada. Mas ele não é 100%, né? E aí é que é um problema. Muitas vezes a gente acha que tudo que a ciência diz, beleza, o cientista descobriu, então isso está certo. Não. A ciência é factual. Algo que um cientista descobriu agora, que ele diz que é aquilo, daqui a 10 anos, um outro cientista investiga mais e descobre até erros que tinha na pesquisa anterior. Então a ciência está sempre mudando, sempre descobrindo mais coisas, e
e até contradizendo coisas que antes era considerado um fato científico, né? Então tenha isso em mente, né? A ciência é boa? É, mas ela não é infalível. Novas ideias podem fazer desmoronar aquelas que até então eram aceitas pela ciência. Aqui tem os exemplos, né? Geocentrismo, heliocentrismo, fenômenos emergentes, biologia molecular, né? Houve uma época em que se dizia que o átomo era indivisível. Mas depois, pesquisando mais e mais, descobriram que ele se dividia em átomos, prótons e elétrons. Pois é, e quem acreditou na verdade da ciência que ele era indivisível? Como é que ficou nessa história, né? Então, o conhecimento científico é bom, mas ele não é infalível, né? Bom, temos também o conhecimento filosófico. Então, nós vimos o conhecimento de senso comum, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Qual é a diferença desse conhecimento, especialmente para o científico? O conhecimento filosófico, especificamente, se baseia nas reflexões e construções de conceitos e ideias que o homem faz, usando para isso o raciocínio, né? Os animais comem, sobrevivem e procriam, mas nós perguntamos, o que é a vida? Você vê a diferença? Esse conhecimento surgiu a partir da capacidade do ser humano de refletir, de perguntar, de indagar, de duvidar, né? E ele reflete sobre questões subjetivas e materiais, né? Exemplo, a teoria da virtude. Como é que eu posso saber que uma certa atitude é boa de praticar? Como é que eu sei que tem outra que não é boa, né? Então, a filosofia vai perguntar, né? Como é que eu chego a essa conclusão? Como é que eu sei o que é bom e o que não é? Né? Na questão da ética, por exemplo, né? Ela busca saber as causas dos acontecimentos e, distinto do conhecimento científico, busca as causas primeiras de tudo, com a essência dos fenômenos. Então, o cientista ele vai examinar um determinado objeto, por exemplo, uma determinada planta, né? Vamos imaginar a hortênsia, a roseira, e ele vai chegar a várias conclusões ali de como é a roseira e tal. Mas o conhecimento filosófico vai dizer o que é uma planta. Deu para captar a diferença? Bom, e o último conhecimento que eu trouxe aqui é o conhecimento teológico ou religioso. O conhecimento religioso se baseia na fé. Os que possuem esse conhecimento creem que estão de posse da verdade absoluta e que somente eles possuem as explicações para os mistérios da vida humana. Por quê? Porque Deus se revelou. Deus se apresentou para certas pessoas, criou certas circunstâncias e disse para essas pessoas como as coisas funcionam, né? Aquilo que ele quis revelar, né? Revelar é tirar o véu, né? Tá, poxa, eu não consegui entender o negócio, mas agora alguém me abriu e me explicou. É isso que Deus fez. De várias maneiras, ele se revelou. É um conhecimento revelado, diferente do senso comum, diferente do científico, diferente do filosófico, ele é revelado. Claro que o científico e o filosófico vão dizer, não, mas revelado a gente não aceita. A gente só aceita aquilo que a gente descobre, né? Os primeiros filósofos, por exemplo, né, tentavam descobrir como é que o universo foi formado e alguns diziam é da água. Outros é os 4 elementos, né? E a gente sabe que isso é ridículo, né? Mas por que é valorizado aquilo que eles fizeram? Porque no conhecimento científico e no filosófico é valorizado somente aquilo que o homem descobre por si e nada que venha de fora e lhe seja revelado, né? Então é valorizado aquilo que o homem pesquisa. Então o homem diria para Deus nesses conhecimentos, não, nem vem me falar nada. Porque primeiro eu tenho que ver no laboratório se tu existe. Tá captando? O conhecimento revelado ele é desvalorizado, porque não pode uma entidade espiritual ter dito algo para nós. Captou? Pois é por aí, para você entender como é que funcionam essas mentes. A gente pensa, por exemplo, na teoria da evolução.
E a gente às vezes fica pensando assim, que bom que a teoria da evolução caísse por terra e alguns cientistas comprovassem que ela é inválida. E na nossa mente a gente pensaria assim, então podia ser que os cientistas passassem a crer em Deus. Não mesmo. Porque o tipo de pesquisa que eles fazem e o modo de trabalho e de vida deles, eles inventariam outra teoria, mas não acreditar em Deus, não acreditar em verdade revelada. Eles, morreu a teoria da evolução, então qual é a próxima que nós vamos substituir pela evolução? E talvez ainda pior em termos de crença, sendo que cientistas também creem, né? A coisa não é bem assim, não é uma certeza, né? Mas então, e eu coloco aqui um exemplo para você também. Vamos supor que você tem um filho, um bebê, uma criança, um sobrinho. Você vai revelar coisas para ela não se dar mal, né? Não atravessa a rua sem olhar para os dois lados, né? Não toca nessa boca aqui do fogão que está quente, vai te queimar a mão. A gente revela. E se a criança é sábia, ela ouve os conselhos, porque sabe que aquela outra pessoa que tá dizendo aquilo para ela já teve experiência, já se queimou, né? Então sabe como é que é. Agora imaginem que, do modo como o ser humano faz, a criança dissesse assim, não, eu tenho que descobrir por mim mesmo. Eu vou botar minha mão aqui na chapa quente para ver se queima ou se não queima. Absurdo, né? Então a gente não pode aprender nada de ninguém que nos revela. Por que não pode existir um Deus que se revela? Quem pode provar que ele não existe? Né? O homem não tem conhecimento, olha, nem do planeta, um conhecimentinho assim desse tamanhinho, quanto menos do universo, quanto menos do Criador, né? Mas o ser humano é orgulhoso, né? E descobrir uma coisinha, ele já acha que sabe muito. Então, não há necessidade de verificação científica no conhecimento teológico, pois é impossível fazer experimentos dessa natureza. Não tem como conhecer a Deus dessa forma. Aliás, ele diz na Bíblia, né? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que os gregos procuravam sabedoria, né? E os judeus não aceitavam escândalos. Aí, como é que Deus se revelou? Falando para o judeu do modo que o judeu queria, ou falando para o grego do modo que o grego queria e esperava? Do modo que Deus queria. Não se sujeitou a nenhum deles. Se revelou em Jesus, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, só aí você já vê que a coisa não é como o homem pensa, né? Bom, vamos ver aqui o que Tomás de Aquino disse quanto a essa questão de filosofia e teologia. Para Tomás de Aquino, filosofia e teologia são duas ciências distintas, não contrárias. A razão e a fé não se hostilizam, né? Razão e fé, fé contra a razão. Ora, quem criou a razão foi Deus. E quem estabeleceu a fé também foi Deus. Então não tem por que se hostilizar. Esse é um falso embate, esse de razão e fé. Até porque aqueles que creem têm várias evidências daquilo que eles creem. Pode não ser observado num laboratório, mas tem outras inúmeras maneiras de observar a verdade, né? Então a razão e a fé não se hostilizam, diz Tomás de Aquino. De fato, Deus manifesta-nos a verdade de dois modos. Diretamente pela revelação, que eu falei agora há pouco, e indiretamente com as faculdades cognitivas, os instrumentos para adquiri-la, que ele deu para o homem também, né? O estudo da verdade revelada é objeto da teologia. O estudo racional do universo é da alçada da filosofia. O objeto material das duas ciências poderá por vezes ser comum. A existência de Deus, a espiritualidade da alma, etc., são ao mesmo tempo verdades filosóficas e teológicas. Mas o aspecto sobre o qual ou encaram as duas ciências, objeto formal, é sempre diverso, procedendo o estudo do dogma por autoridade e a filosofia
por demonstração científica. Então agora eu já pergunto a você que está aqui me assistindo. Conhecimento de senso comum, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento revelado. Um conhecimento pode se meter no campo de ação do outro? O que você acha? E o que você me diz de professores de física, engenheiros, biólogos, que nunca estudaram teologia, dizerem bobagens e darem pitacos sobre a fé, sobre o cristianismo, falando para os alunos, né? Se algum de nós dissesse uma bobagem sobre a biologia, sobre a física, sobre alguma coisa que a gente não tenha estudado, eles não iriam vir em cima de nós? Não, mas como que está dizendo isso aí? Então, como pode pessoas que não estudaram teologia se arvorarem a conhecedores dessa disciplina que não faz parte daquilo que eles estudaram? Então eu quero ler para você aqui, trazendo esse livro do Juarez de Azevedo, que se chama Ateu Já Era, né? Alguns exemplos que ele conta ali de professores que fazem isso e continuam fazendo, né? Se metem numa área que não é a especialidade deles, dizem bobagem e alunos que não sabem divisar as coisas acabam acreditando nessas besteiras, né? Juarez de Azevedo foi professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E ele, como cristão, enfrentava lá os seus colegas, a grande maioria mandando ripa, né, em cima dele, mas ele saía de uma maneira muito inteligente e muito legal, ele conseguia sair por cima, digamos assim. Então ele cita um exemplo aqui, ele trocou o nome da pessoa, né, para não contar exatamente quem é, mas a história é verdadeira, né? Então, ele disse, antes de eu entrar nessa história aqui que ele conta, ele disse: o grande argumento dos incrédulos contra os religiosos baseia-se principalmente em pintar um quadro exagerado, revelando a burrice, a ignorância, a desatualização, a falta de base científica do homem que tem a coragem de afirmar que crê em Deus, né? Então, ele conta aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver, eu montei aqui a página. Bom, é um amigo dele que foi num médico, né, lá na época, e ele disse assim, ó, para o Juarez de Azevedo, né, o autor do livro: Doutor Juarez, só o senhor vendo como um médico usou tanta palavra difícil quando eu fui consultar com ele, tantos termos complicados para reduzir a nada a religião. Para falar a verdade, eu não entendi direito o que ele quis dizer, sei apenas que falou mal de Deus dos crentes e dos que têm fé, né? Ele ficou escandalizado, né, com as blasfêmias que ouvira de um médico com referência a Deus e à religião. E a fisionomia desse amigo do Juarez demonstrava pasmo e decepção, né? O Juarez disse que ele continuava impressionadíssimo com o vocabulário usado pelo médico, que falou em psicologia, astronomia, psiquiatria, cibernética, física, química, biologia, zoologia e assim por diante, para mostrar que esse negócio de religião não poderia ter lugar na cabeça de um indivíduo que possui tão vasta gama de conhecimento. Bom, vamos adiante, né? Aí o que o Juarez fez? Ele era professor de física na Universidade Federal de Natal. Como na hora que Gessé chegou à minha casa, eu estava preparando uma prova de física para alunos do segundo ano da escola de engenharia, persuadi-lhe a voltar à casa do médico e pedi-lhe para resolver o problema que me parecia um tanto trabalhoso. O efeito resultou como eu esperava. O médico, acostumado a trabalhar, parece-me, em ginecologia e obstetrícia, nada entendia de física e disse logo a Gessé que aquela não era a sua especialidade e por isso não poderia opinar sobre tal problema. Para que meu amigo e irmão em Cristo ficasse logo ciente de que os conhecimentos do médico eram restritos e muito limitados, perguntei-lhe: Gessé, eu tenho aqui um relógio quebrado, faz cerca de 6 meses. 3 relogeiros já me comeram dinheiro e o relógio continua do mesmo jeito, para, atrás, adianta e nunca funciona corretamente.
Não será que esse médico fará um reparo definitivo no meu relógio? Acho que não, respondeu Gessé. Ele é médico de senhoras e não me consta que algum dia haja trabalhado em relojoaria, razão porque me leva a afirmar quase com certeza que ele nada entende desses instrumentos. O Gessé foi entendendo até onde eu pretendia chegar e pude então adiantar-lhe outras perguntas. O médico de que você me falou fez algum curso de teologia? Até onde sei, não, foi a resposta. Esse médico conhece o grego do Novo Testamento? Já estudou, porventura,